Olá, olá família! E aí, vamos começar a nossa live de quinta com papo de primeira. Vamos nós, vamos ver quem já está ao vivo aí. Vamos lá, quem estiver ao vivo comigo, por favor, diz que está ok, que está tudo beleza. Vamos começar na live de hoje, nós vamos falar sobre medo versus coragem. Oi, Adriana! Beijo! Que bom, foi a primeira hoje. Tá aí, olha, a gente fazer alguma coisa do tipo, quem for o primeiro? Oi, Georgina! Oh, meu Deus, coisa boa! Amanhã eu vou ver sua irmã. Que legal que vocês já estão chegando. Tá tudo ok, né? Obrigada, Adriana. Então é isso, galera. Olha, hoje, família, o papo vai ser de primeira, hein? Mas vai ser puxado. Medo versus coragem, né? Vamos ter muita coragem para falar sobre medo. Mas que bom que está todo mundo chegando. Vamos compartilhando, por favor, família. Dedinho aí para compartilhar. Compartilha a live. Já avisa para os amigos. Compartilha também no WhatsApp. Compartilha com seus amigos do Face. Oi, Pablo! Oba! A galera tá chegando! Coisa boa! Enfim, por favor, compartilha. Eu tenho pedido à família para apoiar, para que a gente tenha a live com um público cada vez maior. E o público só aumenta mediante o compartilhamento de vocês. Então, convida amigo, convida parente, convida todo mundo para vir para a nossa live. Já avisa que vai ser um papo de primeira sobre coragem e sobre medo. Oi, Javier, legal. Walter, amigo, beijo! Orlando, olha, a família está toda aqui. Gente, eu tenho que sossegar, fico pensando na câmera. Bom, como de sempre, deixa eu dar os parabéns para as pessoas que fizeram aniversário durante essa semana. Já orei por elas antes de eu começar. Mas eu desejo a todo mundo que fez aniversário durante essa semana, que está fazendo aniversário hoje, que aprove a vida, que celebre a vida, que não tenha medo de viver. Uma dose de coragem, um pouco de loucura não faz mal a ninguém, né? Então vamos lá. No dia 9 foi aniversário da Franci Manu e da Fabiana Fernandes. No dia 10 foi do Vander Bayron, da Cleonice Leopoldino e da Rayane Santos. No dia 11 foi a vez da Bia Lopes e da Tânia Mendes. Deixa eu ver o chat aqui. No dia 12 foi a Mary Nunes, o Emanuel Nobre, Iná Monteiro, Ângela Guzzo, o Wellington Pires e Júlia Braz. Dia 13 foi a Carmen Ribeiro. Dia 14 foi Carla Brum, Gabriela Peixoto, Monique Gama. Dia 15 foi Maria da Glória Ferreira, Valdilene Domingos, Ricardo Dias, Val Couto e Danilo Soares. Bom, galera, olha, tudo de bom, feliz aniversário, curtam mesmo a vida, aproveitem, porque isso é muito bom viver, é muito, 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 muito bom. Então, família, vamos lá, já compartilharam, já chamaram os amigos, os parentes. Peraí, deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre medo versus coragem. O que aconteceu na live passada? Eu perguntei, no meio da live, acho que mais ou menos, perguntei para vocês assim, família, vocês têm alguma sugestão para a live? E, se eu não me engano, foi a Deise, que falou o seguinte: oi, Deise, acabei de falar de você. Eu acho que foi você que deu a sugestão, né, do medo versus coragem. Diz aí se foi, porque eu não estou lembrando se foi você ou não. Mas eu lembro que alguém disse assim, olha, que tal falar sobre medo e coragem? E até o Walter também falou sobre falar de novo de inteligência artificial. Vou falar de novo de inteligência artificial. Então, pensei, falei, eu tinha planejado uma outra live, mas falei, não, vou fazer logo a live de medo e coragem. Foi? E aí? Então, foi atendido o seu pedido, a gente vai fazer a live hoje sobre medo e coragem.
E aí eu passei os dias pensando, né, o que é medo. E aí, família, diz aí para mim, você tem medo de quê? De que você tem medo? Fala para mim aí. Qual é o seu medo? Qual é o seu maior medo? Ou então o seu medinho, ou medão. Qual o seu medo? Bom, eu vou dizer alguns medos que eu tinha e que eu superei. E eu perguntei a alguns mentoriados meus durante a semana, e algumas pessoas que estão trabalhando comigo, quer dizer, que eu estou mentoreando, uma delas me falou uma coisa muito engraçada, um jovem, tinha que ser, né? E aí ele disse para mim, Denise, parou, pensou, assim, eu perguntei qual é o seu grande medo? E ele falou, eu tenho medo de envelhecer. E aí eu comecei a rir, né? Porque quando você tem 20 anos, 20 e poucos anos, 50, 60 é muito velho, né? E aí eu perguntei para ele, falei assim, porque a gente conversa bastante, tá? Eu falei, puxa, mas eu já sou velha, eu tenho 50 e poucos anos. Não, mas você não, assim, eu digo envelhecer. Eu falei, então, o que para você envelhecer? É ter mais idade ou é ficar doente e tal? E a gente chegou a um consenso que o medo dele não era envelhecer, o medo dele era realmente ficar doente na velhice, assim, quando estivesse mais velho, né, com mais idade. E aí a gente ficou conversando, a maioria das pessoas disseram que o maior medo é da morte, impressionante, né? Não tenho esse medo, graças a Deus. E, por incrível que pareça, quase todas as pessoas têm medo de algum tipo de bicho. Vou contar para vocês, eu tinha muito medo de aranha, quem me conhece sabe disso, e eu comecei a fazer um trabalho de auto-coach, né? Falei que, pô, o coach tem que ter trabalho de auto-coach, então eu não tinha medo, eu tinha aquele pavor mesmo, né? Porque uma coisa é você ter um medo, não é um bicho que você queira perto, como, tem gente que diz assim, tenho medo de cobra. Eu não quero uma cobra perto e tal, mas não é aquela coisa como eu tinha, por exemplo, com a aranha, né? Eu não podia saber que tinha uma aranha a quilômetros de distância que eu já ficava apavorada. E aí, com o passar do tempo, até porque lá na coxa sempre tinha aranha, e eu falei, eu tenho que romper esse medo. E eu comecei a fazer um trabalho, existe uma técnica, né, para você perder esse tipo de medo. E aí eu usei a técnica em mim mesmo, que é o chamado auto-coach, e hoje eu não tenho mais aquele pavor de aranha que eu tinha. É óbvio que não é, eu vejo uma aranha e vou achar que é tão bonzinho, tão bonitinho como o meu cachorrinho, né? Mas é uma coisa que eu já tenho pena, por exemplo, eu não consigo mais matar. Não quero que ninguém mate. Então, a gente começa com medos pequenos, né? Vamos pensando assim, seus medos pequenos. Tem gente que tem medo de barata. Eu conheço muita gente que tem medo de barata. E quem me conhece, Deise, minha irmã, tá aí, sabe disso, pode testemunhar se é verdade ou não, minha Deise. Eu tenho uma peninha de barata. A gente acha a barata tão injustiçada. E uma das técnicas que a gente, enquanto coach, usa com... Viu? É verdade, né, Deise? E é muito engraçado, porque a Deise tem pavor de barata, sabe? E eu fico sempre... Não mata não, peraí. Porque, olha só, gente, quando eu fui fazer esse trabalho de auto-coach, eu comecei a trabalhar com aranha, né? Porque era uma coisa que me incomodava. O ar-condicionado hoje no meu trabalho estava puxado, então estou um pouquinho gripada. E aí, o que aconteceu? Eu comecei com... O que a gente faz? Você começa a pensar na coisa do lado bom, porque tudo tem um lado bom, né? E aí eu comecei a ver a aranha como um bicho que é protetor, né? Eu sou cristã, então tem aquela lenda de que quando Maria e José com Jesus foram fugir dos soldados, a aranha teceu uma teia rapidinho, e aí os soldados disseram assim, não, por aqui eles não passaram, porque senão a teia estaria arrebentada. E aí eles foram para um outro lado e, de uma certa forma, a aranha salvou Jesus. E aí eu comecei a pensar assim, toda vez que... Eu tinha pesadelo, gente, de verdade, com a aranha. Era um negócio de doido. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a pensar o lado bom. Sempre pensei nisso. A aranha sempre vai... Quando eu sonhar com a aranha, porque ela vai me trazer sorte, ela vai me trazer proteção. E quando eu fui trabalhar atendendo como coach para uma pessoa também que tinha pânico de barata, uma das coisas que eu comecei a fazer com essa pessoa é mostrar, assim, as coisas boas da barata, né? A barata é um animal, não sei se vocês sabem, um bicho que ele é muito resistente. Tem gente que diz que até em relação a uma bomba nuclear, a barata consegue sobreviver. Porque aí eu fico assim, poxa, é um bicho que é resistente, você tem que admirar, né? Não é um bicho... Então, se você começa a olhar
o lado bom daquilo que você tem tanto medo, e aí você começa a... Não é que você vai de cara perder o medo, é lógico que não é uma técnica, eu estou só falando, né, rapidamente, é todo um trabalho, né? Só para vocês imaginarem com a aranha, sabe como é que eu comecei? Vendo pé de cadeira, sabe aquela cadeira assim que tem uns pezinhos, que até chama pé de aranha, né? Eu comecei a olhar, porque eu não conseguia nem ver imagens de aranha nem nada. E aí eu comecei com esse trabalho olhando o pé da cadeira, até que depois, hoje em dia, eu posso ver imagem de aranha. Esses dias eu mostrei para o meu sobrinho uma aranha raríssima. E assim, eu não tenho mais assim, aquela coisa, não sonho mais. Olha isso, parei de ter um pesadelo com a aranha. Porque, de uma certa forma, eu conquistei a minha coragem com a aranha. Porque a maioria das pessoas pensam que a coragem é a ausência de medo. E é um engano, não é? Coragem é você agir mesmo estando com medo. Então, o medo é algo que você sente, mas que você vai agir mesmo com aquele medo. Isso é coragem. Então, ficar sem medo, gente, pensa bem, se a gente não tivesse medo, a gente ia, sei lá, morrer. Ih, gente, esqueci o chat. Peraí, deixa eu falar com a galera que chegou aqui. Oi, Elô! Tony! Beijo, Tony. Beijo, José Henrique, meu sobrinho lindo, maravilhoso. Aninha, minha irmã, beijo. Penha, oba! Amanhã eu vou te ver, Penha. Oh, meu Deus, eu amo quando ela me chama de menina linda. Ih, está tendo eco, é? Eita, Fer, melhorou? Ah, tá bom, tá ótimo. Falo pra caramba, falo alto. Tem medo de perder a sua coragem? Olha que coisa boa! Então, assim, o que você tem medo? Tem medo de perder a coragem? Pensa. O medo é algo que, às vezes, paralisa a gente, né? Tem gente que, quando tem medo, fica paralisado. E isso é muito ruim, porque... Já viu aquelas pessoas que têm medo de falar em público? Eu, como professora, eu tenho que lidar com muita gente que tem esse tipo de medo, né? De falar em público. E a pessoa trava, assim, é muito engraçado. Eu não tenho problema de falar, então, assim, eu vou com uma calma, explico para a pessoa. Sempre que eu oriento alguém que vai fazer uma apresentação em público, também tem técnica, claro, né? Eu vou ensinando a pessoa como ela lidar com esse medo, a ponto dela entender o outro, porque para e pensa, duas coisas que o medo ele traz para gente. Primeiro, insanidade mental. Não é? Imagina alguém que tem medo de barata e faz um escândalo, sai correndo para um bichinho que desse tamanho. Ou então eu de uma aranha que está lá longe e eu ficar fazendo um escândalo danado por causa de uma aranha. É uma insanidade mental. Segundo que, assim, imagina, eu conheci uma pessoa que tinha medo de assinar talão de cheque, daquela época que você assinava muito talão de cheque. Conheci uma pessoa que tinha medo de assinar talão de cheque. Olha só que doideira. Então, alguma coisa que está aqui, ó. O medo, a gente precisa entender que o medo, ele não é real. Não é que ele não seja real. Ele é muito mais virtual, ele é muito mais emocional do que realmente real. E aí a gente precisa trabalhar isso. Então, se você tem medo de perder a coragem, você tem que sempre entender que, independente do medo, da quantidade de medo que você tenha, você não pode parar. Porque a coragem não é a falta de medo. A coragem é continuar fazendo o que tem que ser feito, mesmo com medo. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro para a gente. Porque, assim, essa questão do medo ser emocional é muito sério, porque eu falei para vocês na semana passada, oi, Luciana, beijo! Obrigada, Nada, obrigada. Boa live pra gente, né? Nery, quanto tempo! Ah, a Nery veio na semana passada. É outra Mary, eu faço uma confusão. Perdoa, Mary. Mary estava aqui com a gente na semana passada. Tem medo de bicho-homem? Esse bicho é perigoso. Mas olha só, uma boa dica é essa. Medo do bicho-homem. Sabe uma coisa que traz muito medo pra gente? Hoje, a nossa sociedade, sabia que ela é considerada a sociedade mais medrosa de toda a raça humana? Nós nunca sentimos tanto medo quanto agora. E uma das coisas que faz com que a gente sinta muito medo é a mídia.
Seja televisão, internet, rádio, jornal, enfim, às vezes até seu grupinho de amigos. Às vezes eu já falei isso com vocês, né? Às vezes a gente tem aqueles amigos tóxicos, se livra dessa gente. Então, por quê? Tem gente que acorda, né, logo lá na sua início do dia, já liga um rádio ou uma TV ou um canal da internet que só fala de desgraça. Só fala de gente que matou, que roubou, que estuprou, que é político ladrão. E aí você começa a desenvolver o medo do ser humano, o medo do bicho-homem. E a gente começa a ter uma percepção do todo muito errada. Hoje a gente acha que o ser humano é ruim, que todo mundo não... Assim, a maioria das pessoas não presta. Isso é mentira. A minoria da raça humana é que não presta. A maioria é uma gente boa, danada, é um bichinho bom. O ser humano é bom por natureza. Olha que loucura isso, né? A nossa essência é a bondade. A nossa essência é querer fazer o bem. É lógico que nós temos aquelas pessoas, graças a Deus é a minoria, que não são assim. Mas se você der qualidade, condições do ser humano de fazer o bem, ele vai tendenciar a fazer o bem do que fazer o mal. A questão é, primeiro, a gente só escuta coisas ruins, então a gente fica achando que só tem coisas ruins. Eu não sei você aí, família, mas eu não vejo televisão há muitos anos mesmo, há muitos anos mesmo. Mas quando eu via televisão, eu tinha muito medo de ir na rua. Eu achava que se eu fosse na esquina eu ia ser assaltada, que ia acontecer alguma coisa ruim. E depois que eu parei de ver televisão, não é que eu fiquei alienada, porque a gente sabe que tem jornal, de vez em quando eu estou lá, mas eu não fico vendo o dia inteiro, porque se eu ficar procurando o dia inteiro coisas ruins, eu vou achar. Mas também se eu começar a procurar o dia inteiro coisas boas, eu também vou achar. Na época que eu participava da Colcha, foi uma época que eu aprendi bastante, que eu comecei a procurar pessoas que faziam o bem. Assim como eu e o grupo da Colcha. Pessoas que faziam trabalho voluntário. Gente, eu descobria coisas lindíssimas, pessoas assim, paupérrimas, que faziam trabalhos voluntários. Pessoas doentes, que cuidavam de doentes. Olha isso. Então, assim, eu comecei a ver que tinha um monte de gente boa, fazendo um monte de coisa boa. Jovens, eu fico muito chateada, sabe, assim, quando falam de jovens, que, o jovem não presta, o jovem é alienado. Eu sou uma defensora dos jovens, porque eu trabalho a vida inteira com eles, eu vivo meu contato, meu dia a dia com uma galera muito nova, e isso me fez entender e respeitar muito esses jovens. Eu vi muitos jovens fazendo coisas belíssimas. Uma outra coisa que é preconceito mesmo, né? A maioria das grandes invenções, das mudanças da nossa sociedade foram feitas por pessoas na época que eram jovens. Então, talvez seja uma boa live falar sobre isso, né? Conflito de gerações. Mas o medo que normalmente a gente tem, ele é um medo fabricado. Aquilo que eu falo, o medo está aqui, ó. O medo, ele não é uma essência do ser humano. O que acontece? Deixa eu ir olhando aí. Então, oi, Vanessa! Beijo! A mídia é realmente assim, né? Oi, Sandrinha! Beijo! Nossa, Sandrinha é um amor. Quanto tempo que a gente só se vê em casamento, né, Sandra? Graças a Deus, melhor do que... Mas vamos nos ver agora, né, no casamento de um Vitor, se Deus quiser. E isso é bom, é muito bom mesmo. A gente não vê televisão, não, gente. Eu não sou muito chegada, não. Vanessa, que legal. Sabe, é muito legal você ver pessoas assim, a Vanessa lá da faculdade que eu trabalho, que a gente trabalha, né? E é muito legal, assim... Mas, assim, eu vejo que a gente hoje, tem um medo muito grande das coisas, porque, de uma certa forma, hoje nós temos, assim, na palma da nossa mão, um celular que nos traz tanta informação, e na grande maioria informações tão negativas de tudo que está acontecendo. É informações negativas sobre a tecnologia, é informações negativas sobre religião, é informações negativas sobre política, é informação negativa sobre a violência das cidades, que a gente começa a ter medo de tudo.
E aí, quando esse medo começa a nos paralisar, por isso que talvez sejamos a sociedade com o maior índice de depressão, de suicídio. Porque o ser humano está com tanto medo, que ele está se isolando. Tem gente que prefere ficar dentro de casa, em frente a um computador, porque às vezes a gente fala muito da televisão, mas a mídia não é só a televisão. Tem gente que está o tempo inteiro aí no computador, se isolando do mundo, na verdade, porque tem medo de interagir com outras pessoas. Os jovens, isso eles têm um pouco de dificuldade nessa interação. A galera mais velha, não, que a gente era obrigado a aprender a conviver com o outro mesmo, né? Então, assim, mas as pessoas estão com medo das outras pessoas. A gente está começando a achar que todo mundo é canalha, que todo mundo não presta. Então, o que isso traz? Traz um péssimo relacionamento dentro do trabalho, um péssimo relacionamento dentro da família. A gente, esses dias eu estava conversando com uma amiga, e ela estava falando assim, porque no Dia dos Pais parece que liberaram um monte de presos e tal, e iam liberar aquele casal Nardoni, né? E ela falou, olha só o nível da loucura, né? Ela falou assim, não, eu tô com medo, porque assim, eu tenho um filho, né? Então tem que tomar conta, porque essa gente está na rua. É meio louco isso, né? O cara tá numa cidade, ela tá em outra, sabe? E aí a pessoa fala de uma tal maneira que ela nem se dá conta. Eu parei e fiquei olhando, aí eu só falei assim, mas ele está em outra cidade, não é? Ele não fica nem aqui. E sabe quando ela, tipo assim, caramba, não tem, sabe, sentido de estar com esse medo todo. É claro que a gente tem que ser precavido, sim, mas esse medo tão exagerado de tudo, eu não sei até que ponto que ele é real. Boa noite, tia Gina! Que bom! Que bom ter estar aqui, tia Gina. Então, assim, eu fiquei pensando assim, o oposto do medo não é a coragem, é o amor. O medo, como ele é algo muito emocional, tudo que é emocional, eu não sei se todos que estão aqui viram a live da água, lembra que eu expliquei da água, a alteração da água? Tudo que é emocional tem energia. Isso aqui, o nosso cérebro humano, ele trabalha com sinapses. Sinapses, deixa eu explicar de uma maneira leiga. Sinapses, assim, são os neurônios, é como se eles entrassem em contato um com o outro, e no momento que eles entrassem em contato, como se fosse um bichinho cheio de um povo, cheio de perninhas. Aí quando um encontra com o outro, passa uma corrente elétrica. Mais ou menos assim. Isso aqui é uma sinapse. Então, quando a gente tem dentro do nosso cérebro uma sinapse sobre algo que é negativo, algo que nos remete a medo, o que acontece? O nosso cérebro ele começa a produzir um monte de hormônios. E esses hormônios, eles são as substâncias que vão para o nosso corpo inteiro e que eles provocam muitas doenças. Isso não é papo, não, tá? Isso é ciência pura. Então, a neurociência está mostrando que toda vez que você vibra no medo, você altera alguns órgãos do seu corpo, principalmente rins e fígado. Então, assim, quando você sai, se você vai trabalhar, você vai pegar seu carro, vai para o trânsito ou no seu transporte público, enfim, você vai sair para trabalhar. Quando você está vibrando naquele medo, quem tem medo de algum bicho vai entender do que eu vou dizer. O que acontece? Você começa a atrair aquilo. Gente, isso não tem nada a ver com religião, não. Isso é real. Você atrai o que você tem medo. Então, se você estiver vibrando no medo da barata, você vai encontrar uma barata. Se você já sai de casa com medo, porque você provocou o medo no teu cérebro, que tem uma outra dica para vocês, família. Assim, o cérebro humano, ele não entende o que é real e o que é mentirinha. O que é irreal. Ele não entende. Para o cérebro humano, tudo é real. Tanto é que, assim, se você vê um filme muito triste, você não fica triste de verdade? Porque o teu cérebro, ele não consegue identificar. Para ele, o que foi falado é verdade. O que ele viu é verdade. Quer ver? Faz um teste agora. Imagina um momento muito bom da sua vida, sabe? Um momento... Você vai ver como é que seu corpo vai reagir. Agora, imagina se agora
sei lá, tivesse acontecido uma coisa muito ruim, o coração já... Adrenalina, uma das coisas que vão para o nosso organismo é adrenalina, cortisol. Essas coisas fazem com que a gente comece, o batimento cardíaco comece a ficar acelerado, você começa a ter uma respiração alterada, tanto para uma coisa boa, tanto quanto para uma coisa ruim. Só que uma coisa boa, beleza, né? Você tá bem. Só que uma coisa ruim provoca doença. Doenças físicas e doenças emocionais. Eu tenho estudado muito sobre a questão das doenças emocionais. Por que tem tanta gente com depressão? Por que tem tanta gente com crise de ansiedade? Por que tem tanta gente preocupada, com medo? Porque isso é emocional. E cada vez mais que eu pesquiso, mais eu entendo que é exatamente isso. Nós somos um bichinho, né? Como foi o Tony que falou, né? Tem medo do bicho-homem. O bichinho, ser humano, que nós somos muito mais do que um bicho, né? Eu sempre brinco e falo sobre isso. Eu dou uma aula de marketing que eu falo, somos todos bichinhos, no sentido de marketing, né? Que o marketing usa essa questão. Mas nós, os bichos são criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus, somos muito mais do que um bicho. Mas, nesse sentido, nós temos uma reação animal. Então, quando você tem muito medo, você provoca em você não apenas doenças físicas, você provoca doenças emocionais. Você faz com que o teu cérebro, por exemplo, comece a ter crise de ansiedade ou pensamento acelerado. Você começa, por exemplo, nossa, cabelo. Eu tenho uma dificuldade de assistir vídeos naquela rotação normal. Eu sempre acelero. Ou 175, 2. Eu não consigo mais ouvir um vídeo com música. Tá naquela rotação, não consigo. E para fazer a live agora, eu acho que eu tô falando devagar, né? Eu fico me controlando, assim, para falar bem devagar. Porque antigamente eu ficava falando rápido o tempo inteiro. Deixa eu passar isso. Oi, Araci! Beijo! A galera chegando. Taíco, que bom! Então, assim, quando você... Gente, um cabelo. Deixa eu beber água, peraí. Ai, que agonia. Eu fico o tempo inteiro. Em vez de pra lá e pra cá, o cabelo voa. E aí, quando você tem um medo muito, muito... não é nem um medo muito grande. É uma coisa também que eu li num dos artigos que eu li que fala assim, que o mal não é tanto um medo muito, muito, muito grande. Às vezes é aquele medo contínuo, pouquinho, aquela coisa constante. Aquele medinho de ir na padaria, aquele medinho de perder o emprego, aquele medinho de perder o amor da sua vida, aquele medinho de perder... Sabe? Aquele medinho de não ter a comida do mês que vem. Esses medinhos, eles vão destruindo o cérebro humano de tal forma que a gente começa a ver o mundo de uma outra forma. Eu sei que pode para algumas pessoas, gente, me perdoe falar isso, porque eu não queria falar desse tema, porque pode parecer maluquice, mas não é. Você começa a ver as coisas de forma irreal. E aí só realmente fazer um trabalho bem feito para que você comece de novo a ver a vida como ela de verdade é. Porque assim, já viu pessoa apaixonada? Tudo é lindo, né? Nossa, tudo é maravilhoso. Mas já viu uma pessoa com raiva? A pessoa fica transtornada, né? Sangue nos olhos, fica sem enxergar. A gente não tem até o hábito de dizer, a pessoa ficou cega de raiva, cega. Por isso. Porque a visão da gente é que o cérebro humano, ele é fantástico. E ele faz isso para nos proteger. Então, a gente precisa começar a treinar o nosso cérebro. De que forma? Gente, se você quer emagrecer, você não tem que fazer exercício todo dia, com regularidade, ou 2 vezes ou 3 vezes por semana, não é assim? Com o cérebro humano é a mesma coisa. Se você está vibrando no medo, você sabe 2 coisas. Primeiro, você vai atrair o que você quer, o que você tem medo. Porque o cérebro humano, ele não entende o não, ele não entende que aquele medo que você tem é algo que você não quer para você. Tá lá a imagem. Eu fico pensando o tempo inteiro. Eu tenho medo de barata, tenho medo de barata. O cérebro humano só pensa em barata. Fala, eu vou trazer barata para Denise, porque ela gosta tanto. Porque ele é bem burrinho, sabe?
a linguagem do cérebro era diferente, ele não é burro. A linguagem dele é diferente. Então, o que ele vai fazer? Eu vou atrair barato. Então, se você tem medo de perder o seu emprego, a tendência é você perder o emprego. Por quê? Você vai vibrar tanto no medo que você vai começar a ver fantasma em tudo quanto é lugar. Você vai começar a olhar para sua colega e ela está querendo roubar meu emprego. Aí chegou o estagiário, e esse estagiário vai roubar meu emprego. E, por exemplo, o seu diretor, o seu presidente, alguma coisa, falou da crise, falou, ih, caramba, a empresa já está em crise, vão me mandar embora. Sabe? Porque, na verdade, você não consegue ver o real. Você fica no mundo irreal. O irreal porque é o mundo do medo. Então, quando a gente tem... Oi, Vicente! Ai, Vicente, olha aqui. Beijo, Vicente. Então, toda vez que você sente medo, lembra da historinha que eu botei agora, né, da vaquinha? Até a tia Gina falou como é difícil, né, empurrar a nossa vaquinha. A gente precisa entender que a gente tem que empurrar os nossos medos precipício abaixo, porque, assim, tem gente que já se acostumou tanto com aquele medo que tem medo de perder o medo. Olha que loucura. Tem medo de ficar sem aquilo. Tem gente que, assim, porque tem tanto medo de perder o grande amor da sua vida, trata essa pessoa mal. Porque fala, se eu tratar muito bem, se eu disser que eu amo muito, a pessoa vai entender que eu estou na mão dela e vai me largar. Então, o medo, ele é insano. Ele te tira da realidade. Ele faz você... Sabe, tem gente que fica assim, não, eu tenho que guardar dinheiro, vira até uma pessoa avarenta, mesquinha, porque tem medo de que um dia fique sem dinheiro para ter comida ou para cuidar da família. E, de repente, tem uma vida até estabilizada. E, assim, tem coisa, gente, que na nossa vida não adianta. A gente não tem gerência. Tem coisas que acontecem que a gente não tem realmente gerência. Acontece. Né? Eu posso morrer hoje, amanhã, eu posso ficar milionária, eu posso ficar doente, eu posso ficar viúva, eu posso tudo. Tem coisas na nossa vida que a gente não tem gerência. Essas coisas, eu brinco, eu tenho um saquinho, que eu brinco que é o saquinho de Deus. Certas coisas, de verdade, gente, eu escrevo, põe lá. O que eu não tenho gerência, o que eu faço? Entrego para quem tem, entrego para Deus. Eu não vou ficar com medo, sofrendo por antecedência, por alguma coisa que eu não sei se vai acontecer ou não. É exercício? É. É uma coisa fácil? Não. Mas é possível? Com certeza é possível. É possível. Eu já tive medo de um monte de coisa, gente. Eu era uma pessoa, assim, com muitos medos, muitos traumas, muitos medos. E, aos poucos, eu fui conseguindo fazer um trabalho. Tenho ainda um monte de medo para suprir, assim, para poder, sabe? Tenho um monte de medo ainda para ficar livre. Não, porque, assim, aquela coisa, eu não vou ficar livre do medo. Quem tem medo de aranha, eu conheço uma pessoa lá de Quissamã que ela tem aranha mesmo, como se fosse um bichinho de pelúcia, sabe? Ela cuida, a bióloga tem aranha. Eu não teria um bicho assim, mas eu já não tenho mais aquele medo, aquela coisa, eu tenho a coragem. Mesmo a aranha não sendo um bicho que eu gosto muito. Pô, se eu ver uma aranha aqui, eu falei, pô, gente, peraí, deixa eu levantar aqui, vamos tentar empurrar a aranha pra lá. Não, nada não, vamos jogar ela ali. Deu pra entender? Você não vai ficar sem medo. Não é que você, a partir de agora, eu não tenho mais medo de morrer, eu não tenho mais medo do bicho homem, então agora eu vou confiar em todo mundo. Não é assim. Não é assim. Porque o medo é nosso aliado. Sem o medo, a gente faria muita besteira. Sem o medo, já viu criança? Criança pega um paninho qualquer, amarra assim no pescoço de uma criança, diz que ela vai voar, larga numa janela para ver o que ela faz. Pula! Não tem medo. Às vezes eu fico lembrando, tem um monte de gente aqui que é da minha infância. O que a gente fazia quando a gente era jovem, quando a gente era criança, gente. Que eu olho hoje e falo, meu Deus, né? Eu fico assim, ai, que medo, o que eu fiz? Cara, a gente andava de bicicleta igual umas doidas, de patins, pulava de um muro enorme quando a casa estava em construção, num monte de areia. Podia ficar de cadeira de rodas. Hoje eu penso isso, né? Na época eu tinha medo? Não. Pulava. Achava ótimo. A gente tinha um lugar que a gente pulava para dentro da piscina, assim, alto pra caramba.
Meu marido disse que brincava, olha que loucura, num prédio que estava em construção, ele ficava brincando nas escadas que estavam ainda em construção, só que era um buraco, assim, podia cair lá embaixo, escorregar e morrer. Tinha medo? Não, é criança. A criança, por isso que a gente precisa proteger a criança, porque ela não tem muito medo. Então, o medo, ele é nosso aliado. A gente precisa ter medo para que a gente tenha uma barreira de segurança. Mas a gente precisa também entender que o medo, ele tem que ter um limite. É onde começa a coragem. Então, a coragem não é a ausência de medo. A coragem é um limite que você coloca. Olha, por isso que medo é uma coisa que é muito pessoal. Eu posso dizer, olha, eu tenho medo de aranha, se a aranha estiver aqui, eu não vou sair correndo. Tem gente que fala assim, eu tenho medo de aranha, mas se ela estiver aqui, eu não quero ficar. Eu não vou matar, mas eu quero ficar mais distante. Por quê? Porque o teu limite é pessoal para você sair do medo para a coragem. Então, cada um sabe o seu, cada um sabe o seu limite para dizer, até aqui eu tenho medo que eu mantenho a coragem para ainda continuar agindo. Daqui para frente, eu não tenho mais. Então, um dos livros que eu li sobre medo é um livro assim, bem puxado mesmo, bem pesado, sabe, gente? Tem o audiobook no YouTube, quem quiser pegar para ouvir também, quem quiser ler, eu li um livrão assim, mas é mais esperto do que o diabo. E é uma entrevista do Napoleão Hill, é uma entrevista que o Napoleão Hill faz, uma suposta entrevista que o Napoleão Hill faz com o diabo. E uma das coisas, né, que o diabo diz é exatamente isso, que ele só consegue manipular a raça humana quando a raça humana sente medo. Então, ele faz de tudo para a gente sentir medo, porque fica vulnerável. Então, toda vez que você sente um medo acima do seu limite de coragem, né, de continuar agindo, você está dando brecha para quem... Aí não tem nada a ver com religião, gente. Eu falo sobre isso, eu não estou aqui para pregar religião. Cada um na sua religião. Mas o que eu estou falando é que você abre brecha para a energia negativa te dominar e te sabotar. E aí você pode paralisar. Você, por medo, você pode atacar pessoas. Quantas pessoas, eu no mercado de trabalho cansei de ver isso. Pessoas com medo. Gente, eu já vi gente com medo no mercado de trabalho e não tirar férias, por medo de tirar férias e uma outra pessoa entrar para cobrir férias e roubar o lugar dela. Olha que insano. Como é que o medo é uma coisa realmente diabólica? E a gente, vocês sabem disso, né? Eu sou cristã, então eu sigo a Bíblia, eu leio a Bíblia. E Jesus ensinou para a gente o quê? Qual é a grande ferramenta que nós, humanos, temos para que a gente viva uma vida plena? Viver no amor. Vibrar no amor. Então, assim, eu comecei é muito maluco, mas você começar a pensar no amor daquilo que você tem medo. Por exemplo, eu comecei a pensar assim, na aranha, né? Eu ficava pensando assim, puxa vida, eu faço com a pobrezinha da aranha o que quase todo mundo faz com as baratas, né? É uma injustiça. Ela não faz nada com ninguém. A aranha, sabe, nem é um bicho que tem um monte de lugares. São poucas. Tem a venenosa? Tem, mas são poucas. E ela não está aqui para atacar ou comer ninguém, sabe? Ela não faz... Eu comecei a vibrar no amor. E aí a coisa começou a fluir. Eu sempre tive um medo muito, mas muito grande de não conseguir estar fazendo alguma coisa por alguém, né? Barbarella não está aqui hoje, né? Barbarella que fala isso. Oi, Rosemary! Beijo! Que bom que está aqui. Então, assim, eu não sei, eu gosto de estar ajudando as pessoas, sabe? Isso me faz me sentir viva, ser útil, sabe? Eu acho que, assim, a vida é um privilégio tão grande. Já falei isso para vocês, né? Quem já viu a morte de perto, sabe o quanto é um privilégio estar vivo. Então, eu acho a vida um privilégio tão grande, tão grande, tão grande, que se eu não me sentir útil, se eu não me sentir ajudando alguém, eu tenho medo disso, sabe? Tenho muito medo disso. É uma coisa que realmente eu tenho medo. E aí, o que eu faço? Eu tenho meu limite. Então, eu acordo, porque todo dia a gente acorda oscilando, né? Nem todo dia, como a minha mãe dizia, nem todo dia é dia de festa. Então, o dia que eu não acordo muito bem, se eu estou pensando nesse tipo de coisa, eu falo, até aqui foi. Tem uma máxima que é muito legal, que é a lei da...
É a lei da transformação, a lei da transformação. São, acho que 21 leis do... eu não vou lembrar do nome dele, é um coach famoso também. Mas a primeira lei, que é a lei da transformação, ele diz isso, e eu falo muito assim, pensamento gera sentimento. Sentimento gera atitudes, e atitude gera resultado. Então, assim, você até pode pensar uma coisa ruim, mas você não pode deixar aquele pensamento ficar ali. Porque se você deixar aquele pensamento ficar ali, ele vai provocar um sentimento. Se eu começo a só pensar coisas ruins, daqui a pouco eu tô com aquele sentimento de tristeza, de deprê, aí já começo a achar que nada presta, a vida não vale a pena, não é assim? E aí eu começo a ter aquelas atitudes, né? Eu já começo a falar assim, Aí se alguém vem falar comigo, eu já distrato, não é assim? A mesma coisa é quando você faz uma coisa boa. Né? Se você começa a pensar coisas boas, você já começa a falar legal, você já tem um sentimento bom, aí o sentimento já gera uma atitude legal, você já sorri para as pessoas, já você fala com as pessoas, e aí o resultado você vai colher. É aquela coisa. Plantou arroz, colhe arroz. Plantou feijão, colhe feijão. Então, se você deixou um sentimento ruim dentro de você, de medo, crescer, a tendência é você ter resultados negativos. E se você deixou o sentimento do amor crescer dentro de você, a tendência é você colher sentimentos positivos. Tem gente que, por exemplo, quem nunca foi traído, quem nunca sofreu por alguém, sabe? Quem nunca teve uma expectativa, a gente já falou sobre expectativa, né, família? Quem nunca teve uma expectativa e foi decepcionado na expectativa? Mas isso não significa que todas as pessoas vão te trair. Então tem gente assim, eu sofri, sei lá, tive um amor na minha vida e eu sofri pra caramba. E se fechou. Porque fica achando que sempre que encontrar um novo amor vai sofrer. Não é assim. E aí aquilo que eu falo que é insano, que tá aqui na cabeça da gente, que é completamente insano. Se você vibra no amor, eu penso assim, né? É algo que é diário. Hoje, quando eu fui pro trabalho, eu fui orando, eu tenho o hábito de todo instante eu estou orando, aí eu fui orando falando exatamente nisso. Eu falei, ai Deus, muito obrigada, sabe? Porque eu tenho a possibilidade de mudar, porque eu estou sempre querendo aprender, estou sempre querendo melhorar enquanto ser humano, porque hoje identifiquei uma coisa que eu fiz que eu não acho legal, sabe? Assim, para minha vida, me faz mal, então eu falei, não vou fazer, não quero mais. Então, amanhã depois eu posso fazer de novo, recair daquelas coisas. É normal, né? Porque assim, é falar numa coisa. Tem palavras que eu não gosto de falar. Não gosto de falar. Aprendi isso com a minha mãe, sabe? Minha mãe dizia assim, prefiro que você fale em palavrão, mas não fale determinada palavra. E eu me peguei, aquela coisa, né? Ser humano, né? Muito contagiado pelo meio e tal. E tô no meio que às vezes as pessoas falam aquela palavra, é uma palavra ruim, não é uma palavrão, mas é uma palavra muito negativa, muito pesada. E eu identifiquei e falei, não quero mais. E hoje eu fui para o trabalho e falei, puxa, que legal, né? Que eu estou me corrigindo. E hoje, conversando com a minha filha no café da manhã, foi muito legal que eu falei assim, lembra que eu falei para vocês da pulseirinha, né? Eu falei, caramba, eu vou ter que voltar a usar a pulseirinha para essa palavra. E aí eu fiz assim, ó. Falei, ai, 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 bati na boca, e ela começou a rir. Eu falei, não quero mais falar isso. Então, assim, a gente precisa ter coragem para avançar com esse medo, seja ele qual for. A mudança, tem muita gente que tem medo da mudança. Muita gente que tem medo da mudança. O novo assusta a maioria das pessoas. Então, pensa bem. Se você já foi traído, ou se você sofreu alguma coisa, você já tem medo. Tá? E traição não é só traição de homem e mulher, não. Traição entre amigos, traição na família, traição no trabalho. Enfim, tudo, né? Se você se sentiu traído, de alguma forma, né? E você se fechou, você não quer ter mais contato com ninguém, você começa a achar que, a fazer um pré-julgamento, achar que todo mundo trai como aquela pessoa que te traiu. Então, o que acontece? Você começa a plantar coisas ruins. Então, quando você começa a pensar no amor, você começa a pensar assim, Sandrinha, que bom que deu tempo de chegar! Eu também não gosto não, Sandrinha. O novo assusta muito. Verdadeiramente, o novo assusta. Mas
enquanto a gente pode experimentar o novo, a gente deve experimentar o novo com aquela coragem, ou seja, com medo suficiente. A coragem é isso, é você ter medo suficiente para se proteger, para não fazer besteira, sabe? Então, coragem não é você ser herói, não. É assim, tem coragem, tá um tiroteio lá fora, eu vou lá. Isso não é coragem, isso é burrice. Desculpa, gente. Mas assim, tem hora que eu tô em casa, né? Eu tô em família, mas eu acho, gente, insanidade. Então, assim, coragem não é isso. Coragem não é falar, então vou jogar meu emprego pro alto, vou fazer o que eu quero. Olha, eu agora fazendo essas mentorias com o negócio de empreendedorismo, eu tenho que falar, tem gente que quer do dia para a noite largar emprego, fazer tudo, a carreira dos meus sonhos. Não é assim, gente. Não, eu sou corajoso. Isso não é coragem. Um bom empreendedor, ele sabe correr riscos calculados. É essa relação entre medo e coragem. É correr risco calculado. Tá, você passou por uma situação ruim, isso não significa que ela vai se repetir sempre. Agora, se você fica relembrando essa situação ruim o tempo inteiro na sua cabeça, lembra o que o cérebro faz? Ele, atrai. Aí sim. Já viu aquelas pessoas que parece que vivem numa roda gigante? Vira e mexe, passa pelaquela mesma situação. Não aprenderam a vibrar no amor. Não aprenderam a perdoar, não aprenderam a deixar ir, sabe? Tem uma técnica de coach que a gente faz isso, né? Deixa aí, sabe? Se livra daquilo. Perdoa, sabe? Gente, mágoa, vingança, ódio e medo só faz mal para quem sente. Não faz mal para o outro. Então, é burrice. É como se você tivesse, sei lá, tomando veneno e achando que o outro que vai morrer. Quando você vibra no medo, quando você vibra no ódio, quando você vibra... Oi, Ilza! Beijo, chegou ela! Oi, Marcos! Que bom da Ilza, que legal! Boa, Denise! Valeu! Então, quando você vibra no medo, de uma certa forma, o que você faz é atrair para você tudo aquilo que você tem medo. Então, assim, doença, gente, é algo que é muito produzido por medo. Principalmente, hoje, as doenças emocionais. Então, meu pai falava uma coisa que ele dizia assim, depois que ficou ruim, nunca mais melhorou. Era algo parecido com isso. Mas, assim, hoje em dia, a gente só assim, acostumou, brasileiro acostumou, primeiro, a dizer que está sempre em crise, que está sempre ruim, está sempre mal. Já viram isso? Eu não sei, assim, não é viver num mundo de Bob, não é isso, mas, gente, eu sou de uma geração, tem a galera aqui que é da minha geração, sabe disso, a gente já teve inflação a 400% ao mês. Tem gente que fala, nossa, crise. Não estou defendendo o governo, não, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que, assim, gente, a gente já passou por situações muito piores. E a gente superou. A gente já teve situações de violência muito maiores. E a gente superou. O que acontece é que a mídia hoje está em tudo quanto é canto. A informação, graças a Deus, né? A gente tem informação com facilidade. E aí, o que está acontecendo? Ao invés das pessoas buscarem as informações de coisas boas, quer ver assim, uma live dessa que é boa, que é para a gente ter inteligência emocional, não bomba. Mas se fosse uma live para falar de desgraça ou para falar de zoação, estava bombado. Porque é isso que as pessoas estão procurando. Então, não é que tenha mais ou menos. É porque você está olhando mais para aquilo. Sabe quando você... Deixa eu ver. Quando você está procurando um carro, você quer comprar um carro, toda hora você vê aquele carro. Então, quando você está grávida, você começa a esbarrar com um monte de grávida, parece que o mundo inteiro ficou grávido. Sabe? É assim. Então, o que eu podia vir aqui falar sobre a estratégia do medo. Quem quiser vai ler esse livro, é um livro difícil mesmo, assim, é um livro denso. Mas, assim, o que eu quis trazer para o papo de hoje, gente? A importância de você entender o que é coragem. Porque medo você não vai ficar sem ter medo, e nem deve. Uma pessoa sem medo, ela é doida. Você tem que ter medo, agora você tem que ter medo controlado, ou seja, você tem que ter coragem. Você não tem que ficar sem medo. O medo tem que ter um limite da sua proteção.
Ah, eu fui traída. Por que eu fui traída? Né? Autoanálise, né? O medo é aquela proteção. Ah, por quê? Ah, porque logo que eu conheci a pessoa, tem gente que é assim, né? Conhece a pessoa hoje, já virou a melhor amiga. Conta a vida inteira, e passa conta bancária, cartão de crédito. Eu conheço algumas pessoas assim. Não sei vocês aí, família, mas eu já conheci, conheço pessoas assim. Aí, vai me dizer assim, ah, eu estou passando por isso porque eu tenho dedo podre para amigos, ou para marido, ou para mulher. Não. É porque você agiu de uma maneira que a minha mãe falava de quem ostenta, tenta. Que você tentou alguém a fazer alguma coisa errada. Óbvio que quem tem caráter não vai fazer. Mas a gente não sabe. Não está escrito aqui, ó. Sou honesta, tem caráter. Não está. Então, o erro, às vezes, é nosso. A gente se abre demais. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, você não tem nada na sua rede pessoal, nas redes sociais? Eu falei, não. Minha vida pessoal é minha. Eu não estou querendo me promover, ficar famosinha. Não. Eu estou aqui como uma cristã e como uma profissional. Eu sou uma profissional da área de gestão de seres humanos, gestão de pessoas, de gestão empresarial. E eu tenho os meus cursos, eu tenho as coisas que eu faço. Então, para mim, é importante as pessoas me conhecerem. Porque elas não conhecem, não sabem como eu penso. Tem uma pessoa que falou até hoje, não, ontem. Agora não sei se foi hoje ou ontem. Que falou, pô, você é muito fera, assim. A pessoa assistiu o vídeo da vaquinha, né? E aí falou, quero fazer meu atendimento de coach com você, mas não me conhecia. A partir de agora está me conhecendo. Então tem gente que tinha uma visão totalmente diferente da minha, do que eu sou realmente, assim. Não que o que está aqui seja o que eu sou. É uma parte. Então, assim, eu não estou fazendo para ficar famosinha. Mas é importante que, assim, cada pessoa faça a sua contribuição. Ontem eu gravei uma das histórias que vai para. Que é isso? A contribuição pode ser muito pequena. A minha contribuição pode ser muito pequena, comparada a tantas outras pessoas que fazem coisas que eu acho muito mais preciosas, belíssimas. Quando eu decidi o que escolher, eu falei, eu quero trabalhar para o leigo do que eu for fazer. Eu não quero trabalhar mais na academia, né? na graduação, pós-graduação, não. Eu quero trabalhar para qualquer um, para a pessoa que queira falar sobre inteligência emocional no sentimento. Homem, mulher, jovem, crianças, é muito legal isso. Tem criança me procurando, assistindo meu canal, a live, muito legal isso, sabe? Então, assim, se tem alguma criança aqui, não precisa ter medo. Olha, se é uma coisa que a gente acaba com medo, é quando a gente fala do nosso medo para alguém. Quando você tem medo de alguma coisa e você consegue compartilhar com alguém da sua segurança, da sua confiança, se for criança, principalmente seus pais, né, ou alguém muito, muito próximo a você, esse medo vai começando a ser diluído. Sabe, monstro, eu sempre brinco isso, assim, que quando você tem um problema, que se você fica, ó, caladinho para você, segurando aquele problema só para você, ele vai crescendo, vai virando um monstro. Mas quando você compartilha esse problema com alguém, também não é falar da sua vida para todo mundo, tá, galera? Porque senão sabe como é que é. Mas aí você começa a ver que o seu problema não é tão grande assim, ele começa a diminuir. É aquela coisa da empatia, lembra que a gente conversou na live passada? Então, assim, quando a gente tem uma vibração de amor, a gente neutraliza o medo. Porque a gente começa a entender. Eu vou pegar aqui porque eu separei para vocês, tá, gente? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Josué. Josué 1. Peraí, deixa eu trocar. Acho que... Aqui ele diz assim, ó. Seja forte e corajoso. Josué 1:7, tá? Seja forte e corajoso. Não fique desanimado e nem sinta medo, porque eu sou o teu Deus e estarei contigo. Então, assim, sentir medo é algo que nos fragiliza. Diz pra gente, não importa a sua religião, tá? No teu sagrado aí que você acredita. O sagrado do humano, ele jamais vai fazer o que é da nossa alçada fazer. Então, se você tem medo de trocar de emprego, não peça a Deus que te dê um emprego. Peça a Deus que te dê a coragem de se preparar
verdadeiramente para estar apto para trocar de emprego. Se você tem medo de ficar sozinho, não peça a Deus para trazer uma pessoa para você, porque está arriscado vir qualquer um e você achar que é de Deus. Deus não faz esse tipo de coisa para você. Peça a Deus coragem para que você tenha a habilidade de se relacionar com várias pessoas e escolher quem você quer ao seu lado. Porque às vezes é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Se você tem medo de um bicho, uma barata, alguma coisa assim, não peça a Deus para acabar com a barata. Porque ela é útil para alguma coisa. Peça a Deus para você saber lidar com ela. Se você tem medo de alguma pessoa roubar o seu emprego, não peça a Deus para que essa pessoa morra, que ela perca o emprego, que ela vá embora. Não. Peça a Deus para que você se sinta seguro em relação a essa pessoa. Que você se sinta capaz, ou que você entenda que ela nem tem interesse para isso. Gente, eu já passei e já vi um monte de gente passar por situações tão injustas, porque as pessoas, por estarem com medo, atacaram. O escorpião, eu sou do signo de escorpião, né? Dizem que o escorpião signo bravo. Eu não acredito em signos, tá? Sinto muito, não acredito. Então, eu brinco muito com a minha filha, né? Não consigo acreditar nessas coisas. Mas o bicho mesmo, o escorpião, ele quando se sente atacado, ele fica tão apavorado, que a cauda dele bate no corpo dele e ele mesmo se envena. Então, assim, algumas pessoas são como escorpião. Elas sentem tanto medo das coisas. Sabe, eu já ouvi pessoas dizerem assim, olha, eu não levo nenhuma amiga minha para conhecer meu marido, não. Eu tenho tanto medo, porque, olha, eu conheço uma pessoa que a amiga dela roubou o marido dela, então minhas amigas não conhecem meu marido. Olha isso. Quando eu digo que é insano, é insano. A pessoa está se atacando, é como um escorpião, ela está com tanto medo, e aí, horrível isso que eu vou falar, né? Mas aí o marido não sai com a amiga dela, sai com a amiga dele, né? Enfim, a pessoa não vai te trair porque você tem... Não é isso. Você não vai perder o seu emprego porque chegou alguém que é competente. Se chegou alguém que é competente no seu emprego, não odeie essa pessoa, muito pelo contrário. Admire e tente aprender. Faz com que essa pessoa... Hoje, eu ouvi de alguém falar uma coisa que eu achei muito linda. Falou assim, o fato dessa pessoa estar me tratando tão mal no meu trabalho, está me dando forças para que eu estude para conseguir chegar aonde eu quero e sair de lá. Eu achei isso tão bonito, sabe? É você usar algo que é negativo e transformar isso em algo bom. Então, se você está se sentindo ameaçado, não vibra no medo, porque isso só vai te fazer mal. Vai te dar dor de estômago. Olha, um dia acho que eu vou fazer uma live, eu tenho que estar bem preparada para isso, porque é neurociência e fala de saúde, eu não sou médica, né? Então eu tenho o maior cuidado com isso. Mas vários sentimentos que geram doenças. Então, assim, o medo, gente, só para vocês saberem, ele ataca 3 órgãos super importantes do nosso corpo. As pessoas pensam que é coração? Não é. É estômago, fígado e rins. A mágoa é o intestino. A pessoa muito magoada, ela sempre tem problema de intestino. Não sei se vocês sabem disso. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É de verdade. Um dia a gente ainda faz uma live sobre isso, mas o medo, ele te traz esse tipo de doença. Já viu aquelas pessoas que estão no medo, que sentem aquela dor no estômago, aquela azia, aquele mal-estar? Lembra dos hormônios que eu falei da sinapse, que acontece? Exatamente isso. Aquela substância que o cérebro produz, quando você está com muito medo, acaba atacando o seu estômago. E pensa, o seu estômago é a porta para todas as coisas boas e mais para o teu organismo, para gerar energia para você. Então, quando você vibra no medo, e assim, olha, quem tiver força mesmo, assim, lê esse livro, que ele é pancadão. Mas ele fala o diabo fala exatamente isso para o autor, sabe? Ele fala assim, toda vez que uma pessoa tem medo, por exemplo, de ficar pobre, eu amo, porque aí mais ela vai ficar na miséria, eu não vou deixar ela ficar rica. Então, assim, por isso que certas palavras você não deve falar.
Então, assim, ao invés de ficar falando de doença, pode falar de falta de saúde. Por que não vai falar doença? Você pode falar de falta de saúde. Você está falando em saúde para o teu cérebro. Quer ver como que isso funciona, gente? Sabe aquelas musiquinhas de político que fica na tua cabeça grudada? Muito aquelas músicas de verão nojentas, horrorosas, assim, mas que fica aquilo grudado como um chiclete na tua mente? Se você tem medo de alguma coisa, aquilo gruda na sua mente. Se você deixar grudar igual um chiclete, você vai ficar pensando naquilo todo o tempo, produzindo mal para você, para a saúde, para a sua saúde, e fazendo com que o teu cérebro faça de tudo para trazer aquela coisa para perto de você. Bom, enfim, gente, eu acho que assim, não tenho mais o que debater hoje com vocês sobre medo. Acho que assim, o que eu tinha para falar sobre medo e coragem hoje, né? Pode ser que daqui a alguma outra vez eu vá falar um pouco mais. Eu espero que tenha ajudado vocês sobre a questão quem está com medo de alguma coisa. Qual o nome do livro? Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleão Hill. Você tem medo, Sandra, de falar? Gente, existe uma técnica para você não se preocupar em falar. É o seguinte. Primeiro é você, Sandrinha, né? Porque Sandra eu sei que é universitária e tal, e conheço Sandra, trabalha comigo, é uma pessoa assim, muito tímida mesmo. Eu digo que o tímido ele é um tanto quanto egocêntrico, porque ele acha que todo mundo está olhando para ele. Bobagem, né? Ele pensa que é o centro das atenções, ninguém nem está olhando. Então, assim, isso é uma das técnicas, que quando você vai falar, você acha assim, ninguém está nem... Se imagina, gente, se eu fosse ficar pensando o que as pessoas vão pensar a meu respeito estando aqui na live. Eu não ia abrir a boca, eu não ia falar, porque eu falo o que eu penso, sabe? Assim, eu não tenho um roteiro, eu vou falando das coisas, as pessoas vão me dando os temas. Ó, gente, diz aí o tema que você quer aí para a semana que vem, quem sabe eu vou falar que seja o tema que você escolheu, a vez escolheu medo e coragem. Então, assim, uma das técnicas é essa, para você entender que as pessoas não estão nem aí para você. Ninguém liga para você. Então, pensa nisso. E segundo, olhar para as pessoas com amor. Lembra que eu estou falando o tempo inteiro de trocar o medo pelo amor? Quando você olha com amor, que você fala assim, como é que é? Gente, vocês não vão acreditar, minhas irmãs sabem disso. Eu tinha medo de falar, graças à igreja metodista, assim, eu bem novinha, eles me ensinaram muito aí lá na frente, falar, eu tinha muito medo, muito medo, muito medo. Porque eu era assim, muito magrinha, muito pequenininha, usava um óculos de fundo de garrafa, enfim, né? Então, a gente sempre, porque a gente acha que está todo mundo olhando pra gente. Mas quando você vibra no amor, você pensa assim, o que eu estou falando é pelo amor para outra pessoa. Eu quero falar de uma... Por exemplo, se eu vou apresentar um trabalho, na faculdade sempre ensino para os estudantes, quando você for apresentar um trabalho, não pense que você vai apresentar o trabalho para a turma que vai ficar te julgando. Não. Pensa no seguinte, que você vai apresentar o trabalho para uma turma inteira de pessoas que você convive e que elas não sabem nada sobre aquele assunto. E que você é uma pessoa que tem o conhecimento desse assunto. E que você, por amor a essas pessoas, você vai compartilhar esse teu saber, que é pequenininho, mas é mais do que o que essas pessoas sabem. E aí você vai compartilhar isso um pouquinho com todo mundo que está te ouvindo aqui. Isso, com o tempo, lógico, é igual ginástica, né? Não é no primeiro dia, mas você vai começando a entender assim, gente, eu estou fazendo isso aqui porque eu amo essas pessoas. Eu estou compartilhando com ela o que eu sei. Porque, gente, a vida da gente, eu já falei isso para minha filha, a vida da gente não pode ser igual aquela coisa que a gente faz na escola. Nascer, crescer, reproduzir, morrer. Pelo amor de Deus, não é isso. É muito mais do que isso. Então, a gente precisa compartilhar esse amor. A gente veio aqui... Cara, o que eu sei, a maioria das pessoas que estão aqui podem não saber. E o que vocês sabem, eu não sei. Então, se a gente não tiver essa interação, essa troca, eu vou ficar do meu mesmo jeito e vocês do mesmo jeito. Eu, quando vim decidir fazer a live, né, pela questão profissional e pela minha questão de fé, né? Eu tenho minha questão de fé em relação à live, assim, é de compartilhar, de fazer, para que as pessoas sejam um pouco melhores. E para que eu fique um pouco melhor, eu falo isso o tempo inteiro, família. A partir do momento que eu comecei a fazer as lives, nossa, quanta coisa eu mudei. Quantos hábitos eu mudei. Quantos medos eu perdi. Sabe? É muito engraçado, porque vocês acham assim que eu não tenho medo de falar?
Eu só não tenho medo de falar com vocês. É muito engraçado. Quando eu vou gravar o vídeo, eu vou até, de repente, fazer um make-off, pedir para minha filha gravar, eu gravando o vídeo aqui, do jeito que eu estou, sentada aqui que eu gravo os vídeos. Quando eu estou falando com vocês, por quê? Eu estou no amor, vibrando no amor. Aí, ontem até que eu gravei os vídeos, eu falei, eu tenho que começar a pensar nos vídeos, e foi bom esse vídeo da vaquinha, que eu recebi muito retorno, né, de pessoas falando de crianças, de adultos, então isso foi muito legal, porque eu comecei a pensar assim, opa, esse é o gancho para eu pegar o amor. Gente, eu demoro um tempão para fazer, às vezes, um vídeo de 3 minutos, e eu fico 1 hora batendo papo com vocês, nem a hora para mim é assim, ó, pum, passa. Mas por quê? É isso, o diabo é sujo, né? Ele quer que você vibre no medo, porque o medo faz você paralisar. O medo faz você pensar coisas negativas de você e do outro. Sabia que a gente tem muito medo de algumas coisas? Não porque a gente tem medo do outro, mas porque a gente tem medo do nosso próprio eu. Porque o nosso eu é cruel. Nossa, a gente se massacra. A gente tem esse hábito. Eu não sei vocês aí, família, mas sabe, de se cobrar, de ser dura. Eu sempre falo isso. A gente precisa aprender a se perdoar. A gente precisa ser mais manso conosco, para que a gente possa entender e amar mais a nós mesmos, para a gente poder entender e amar o outro, a ser mais manso com o outro, porque senão a gente não faz, não adianta. A gente fica numa neura de competição que é absurdo, só faz mal. E aí aquela coisa, te cega mesmo. Sabe? Você fica cego. Você não vê a realidade. Deixa eu só passar o chat aqui, gente. Tenho que ir. Ai, dá vontade de ficar. O medo aprisiona, daí usa perfeito. É isso, o medo aprisiona. Isso, Luciana. O que acontece? Oi, Andréia! Andréia Firmino, que bom, que Deus continue abençoando a todos nós. Luciana, o medo de falar em público é um dos maiores medos. Aí aquela coisa assim, é pensar no medo e transformar o medo no amor. Por que a gente tem medo de falar em público? Porque a gente não é que a gente não vibra, a gente vibra no medo, ou seja, no julgamento, na competição, no olhar do outro. Quando você vibra no amor, você não está preocupado com o que os outros vão pensar a teu respeito. Gente, vocês imaginam eu varrendo rua? Vocês imaginam eu pintando casa? Quando eu estava na ONG, quem é da ONG aqui sabe disso. Plantando árvore, fazendo comida dentro de uma escola de samba para um montão que a gente fez uma festa. Vocês imaginam? Na época, se me dissesse, você vai fazer tudo isso aqui, eu não ia acreditar, porque o olhar do outro, você fala assim, o que vão pensar? Mas quando você vibra no amor, você faz coisas que depois você fala assim, que estou lembrando uma coisa que aconteceu quando eu cuidei do meu pai. A minha irmã sabe disso, né? Eu sou uma pessoa assim, que eu era nojentinha. Olha, eu não limpava a cocô do cachorro, eu não conseguia, para limpar minha filha, gente, quando ela fazia cocô, era uma coisa de louco. Quando meu pai ficou doente, eu tive que fazer isso, eu tive que limpar meu pai. Foi maravilhoso. Por quê? Acabou. Sabe, assim, aquela coisa assim, porque o olhar do outro, porque assim, as pessoas, eu comecei a entender que aquilo era por amor. Não era uma coisa assim, porque é nojento, porque... Aí você fala assim, primeiro o olhar do outro, segundo, os preconceitos, né? Isso aqui é feio, isso aqui é ruim, isso aqui... Por quê? Quando você ama, você faz as coisas, você não pensa se a pessoa vai olhar e vai te julgar. Se você faz por amor, pensa, gente, quando Jesus fez tudo o que fez, se ele estivesse pensando na gente, tu acha que ele faria assim? Ele só fez por amor, gente. Ele não ficou pensando no olhar do outro. Então, se a gente começa a trabalhar, e aí, Luciana e Sandrinha, aí uma galera aí se tem medo de falar em público, se você começar a olhar para as outras pessoas com amor, se você começar a entender que você tem algum conhecimento que o outro não tem, que você vai compartilhar com esse outro, porque a gente acha assim, eu não tenho muito conhecimento, todo mundo tem. Vocês acham que eu não fiz essa pergunta para mim quando eu comecei a fazer esse trabalho? Eu fiz essa pergunta. Eu falei, Denise, o que você vai falar para essas pessoas? Eu não sei se vocês lembram, família. Eu comecei falando meu expertise, fui falando de empreendedorismo, que era o que eu queria. Depois fui caindo para inteligência emocional. Falando em inteligência emocional,
fazer um jabá aqui. Olha só, eu estou terminando de montar um curso sobre gestão do tempo. Por quê? Eu estou para botar um vídeo do Rafael falando que é um dos meus mentoriados, né? Lembra que eu abri um grupo de mentoriados, tal, eu estou acompanhando esses grupos. E uma das coisas que o Rafael fala é isso, assim, que ele não sabia que ele precisava, ele me procurou para uma gestão financeira. E depois, a primeira coisa que eu percebi, eu falei, meu filho, você precisa de gestão de tempo. Um empresário que não tinha vida, um empresário que não organizava a sua vida pessoal e profissional. E aí, o que eu descobri? Que a maioria das pessoas que estão hoje sofrendo por inteligência emocional, por depressão, ansiedade, baixa estima, enfim. O primeiro passo disso é a falta de gestão do seu tempo. As pessoas andam achando que o dia acaba e tem um monte de coisa para fazer, que o dia do outro tem 48 horas, do dedo da pessoa só tem 24. Essas coisas assim. E aí eu falei, bom, vou fazer um trabalho primeiro, porque, na verdade, o que eu quero é fazer um trabalho de inteligência emocional. Mas se você aí, família, ou se você conhece alguém que precisa, ou você acha que precisa ou que gosta de um trabalho sobre inteligência emocional, indica para fazer o curso. Eu ainda vou falar, eu vou fazer um e-book e vou fazer um curso, vou fazer um precinho bem legal. Vou começar com gestão do tempo, para depois a gente cair para gestão de pessoas, de gestão emocional, tá? Então, já vai ficar avisado aí, vai preparando o dinheiro, vai preparando a mente, porque vai aprender a gestão de tempo. E uma das coisas na gestão de tempo porque é curso de Denise Nunes, tá, gente? Não tem como eu abrir mão de sentimento, não tem como abrir mão de falar de vida. Não vou fazer curso como eu já tive que fazer em instituições que a gente tinha lá um roteirinho para cumprir. Não, eu quero fazer coisas que eu acho que são mais importantes. Mas, assim, uma das coisas que a gente tem que entender, assim, que para você dominar alguns medos, você precisa de tempo. Tempo para se dedicar, se livrar dessa zona de paralisia, de prisão desse medo. Então, não adianta que você vai sair daqui hoje da live e vai dizer amanhã vou para o auditório da faculdade e vou falar em público. Não é assim. Não é assim. Requer tempo. Mas e esse tempo, se você souber aproveitar bem o tempo, com a técnica certa, fica em tempo bem curto. Eu garanto que, assim, eu sempre fiz isso. Em um semestre, as minhas turmas sempre fizeram as melhores apresentações. Sem nenhuma falsa modéstia, gente, que eu acho que essa é piega, bobagem. Mas sempre consegui fazer isso. Pessoas que tinham pânico, mas pânico, porque é técnica. É técnica. Se você quer, também tem uma coisa, né? Não adianta você ter toda a técnica do mundo e a pessoa não quiser. Se ela não quiser, não adianta, não vai fazer nada. Mas se você que tem medo de falar em público, ou se você tem medo de alguma coisa, medo de dirigir. Eu hoje não dirijo mais, eu parei de dirigir. E eu tenho medo de dirigir. E eu descobri por que eu tenho medo de dirigir. Que aí é uma coisa assim, eu amo carro, tá, gente? Eu gosto de carro, sou aquela mulher que gosta de carro, não dirijo, mas gosto de carro. E aí eu estava falando assim pro meu marido, eu vou voltar a dirigir. Por quê? Olha aí, fruto da live. Se eu falo da live de algumas coisas, eu não posso não viver isso. Até posso, porque eu sou professora, estou aqui para compartilhar e ensinar, não preciso viver tudo, né? Até porque tem coisas que eu nem vou viver porque eu não sinto. Mas, falei, eu quero romper também esse medo. Então, se você tem algum tipo de medo, seja ele de como se conheceu, uau, mas é tão genérico desse. Os medos nos impedem de fazer muitas coisas. Verdade, Andréia, verdade. Quer aprender? Vem para o curso. Eu vou fazer um curso de gestão de tempo e você vai aprender. Você vai ver, vai aprender. Não tem como, gente. Olha, eu amo ser coach. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Quem me conhece sabe que eu queria ser pastora, né? Eu quando novinha, fui estudar teologia e tal, e depois decidi não. Meu caminho era outro, eu não nasci para isso mesmo. Não é o meu chamado ser pastora. Mas eu sempre tive essa coisa de professora, de estar em obra social e tal. E eu me descobri como coach, como palestrante. E agora na internet é o máximo, né? Porque assim, é o que eu quero. Eu gosto de gente. Como a Bárbara fala, né? Eu preciso estar trocando com pessoas, eu preciso estar compartilhando, vibrando no amor.
Porque quando eu fiquei muito doente, se foi algo que eu entendi que me salvou, foi isso. Vibrar no amor. Então, assim, eu já vi pessoas muito mal que vibraram no amor e saíram. Eu sou um caso desse, né? Fiquei muito, muito, muito mal e eu vibrei no amor. Eu podia ter escolhido. Eu podia ter ficado vibrando no medo de morrer, medo de não conseguir, né? E eu vibrei no amor. E aí consegui. Então, a partir daí, eu disse para Deus assim, bom, já que eu estou no lucro, que cada dia que é uma festa, eu vou vibrar sempre no amor e tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis, porque essa energia do amor, ela é capaz de fazer a gente falar para 10 mil pessoas, mesmo sendo alguém que tinha medo de falar em público. Quando você ama alguém, aquilo que eu estou te falando, eu sempre fui muito tímida, muito reservada, muito fechada. E lá na coach, quando eu imaginei assim, gente, varrer rua, sabe? Eu achava assim, cara, eu vou para varrer rua, né? Com um monte de amigos, vou plantar árvore. Eu falei, cara, mas quando eu comecei a entender isso na vibração do amor, foi tão bom, foi tão bom, foi uma fase maravilhosa. Então, se você vibrar no amor, eu tenho certeza que você vai amar tantas baratinhas, Daisy, que você não vai mais ter medo delas. Se você vibrar no amor, você vai olhar para os seus amigos de escola, da faculdade, e você vai falar em público sem medo deles, sabe? Você vai ficar tranquila, porque você vai entender que você tem só alguma coisa para compartilhar. É pouquinho, mas é o que você tem. É esse pouquinho que vai fazer algo grande. Família, eu espero que vocês tenham uma semana de muita coragem. Coragem para empurrar a vaquinha do precipício. Coragem para ter o medo suficiente para se proteger das coisas ruins da vida, porque elas existem. Coragem para buscar a felicidade de vocês. Coragem para buscar os sonhos de vocês. Principalmente coragem para pagar o preço, porque tudo tem o seu preço, dessa mudança, de sair da vibração do medo e vibrar no amor. Fiquem com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser. Na nossa live de quinta com papo de primeira, ó. Fiquem na paz, família. Beijo!